esta mesa, convidando os presidentes das academias de letras do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, Teresópolis acabou de sair, Campos, Teresópolis, Pati de Alferes, Calcária, Santo Antônio de Pádua, Niterói, já está aqui, São Fidélis, São Gonçalo. Bom, e não podíamos deixar de chamar para essa mesa aquele que chegou primeiro, os dois que chegaram primeiro, Paraná e Sergipe. Venham tomar assento, que serão homenageados pela presença, pelo estímulo, pelo apoio, representando o sul do país, o nordeste do país, o norte já foi homenageado e o centro-oeste também já foi homenageado com o título de acadêmico correspondente. Vamos sentar. Ou representante das academias. Obrigado, Pablo. Obrigado. Tá? Só um instantinho mesmo. Pode sentar. Podemos começar? Eu sei que não é bem um segundo, mas a acadêmica Miriam Pauri pediu um segundo. Já está dado e encerrado. Não, então é mais de um segundo. Ela quer um segundo. Um segundo, então 2 segundos, 10 segundos. Então ela quer estar solicitando fazer uma oferta, um presentear. Deixa eu ver se 3 minutos. 3 minutos. Eu estou vendo Teresópolis, Friburgo. Ontem, quando eu fiz, nós estávamos falando, eu fiz menção a um dos últimos livros que eu escrevi, Autonomia e Ética na Escola. Infelizmente, está esgotado, e eu pedi à editora, da Cortez, São Paulo, mas ele não veio a tempo, por isso que eu vou ficar devendo. Mas eu disse na hora, não sei se se lembra, se alguém faz anos hoje, eu vou chegar, o livro vai chegar até você. E depois, no intervalo, eu soube que a nossa amiga Sônia aniversariou ontem, então o livro é seu, meu amor. Olha só. Qualquer livraria tem, da Cortez, qualquer livraria está saindo outro. E tem um também muito interessante sobre juventude ética, que eu também gosto. Rapidinho, senão... Já passaram os 2 minutos, 2 segundos. Eu vou só falar, se alguém tiver com lápis, escrever, senão depois pergunta alguém da academia. Meu e-mail é M de Maria, Z de Zebra, I de Ivo, P de Papai, I de Ivo, N de Nair. Repetindo, M de Maria, Z de Zebra, I de Ivo, P de Papai, I de Ivo, N de Nair. @yahoo.com.br. Obrigado. Vamos tentar encontrar a solução, até porque a comissão que o professor está... Nós vamos articular e formar para chegar junto à Secretaria, ao Ministério de Educação, vai ser espetacular, professor. E eu tenho, assim, talvez eu tenha uma ponte de acesso, que é o senador Cristóvão Buarque, que está fazendo... Nós convidamos o senador Cristóvão Buarque, mas ele tinha outro compromisso lá em Goiás. Ele está fazendo um trabalho muito grande em prol da reforma, não sei se estão acompanhando, da reforma do ensino médio. E eu fui procurada porque ele quer colocar, a minha área maior é orientação educacional, vocacional. Ele está querendo colocar a orientação vocacional na reforma do ensino médio, porque agora os jovens é que vão escolher o que eles querem seguir. Então, mais do que nunca, a ética tem que estar presente. Obrigada, desculpa. Muito obrigado. Minha senhora, meus senhores, 2 representantes das regiões do país Nordeste e Sul vieram cedo, já imediatamente aderiram a esse encontro nacional
de Educação, Cultura e Ética. À minha direita se encontra o acadêmico José Anderson Nascimento, que é presidente da Academia Sergipana de Letras, que veio acompanhado da sua esposa, também acadêmica, e da declamadora, parece aluno da Neide Barros Rego, que declamou lindona ali, né? De modo que nós vamos conceder o título de acadêmico correspondente da Academia Fluminense de Letras ao professor Dr. José Anderson Nascimento. Eu pediria aos membros da diretoria, a vice-presidente, a secretária, ao segundo tesoureiro, a tesoureira Alba, que venham até aqui e venham os demais acadêmicos, porque essa é uma manifestação coletiva da Academia Fluminense de Letras, homenageando os acadêmicos do Nordeste brasileiro que vieram aqui prestigiar, participar e oferecer sugestões, enriquecendo este encontro nosso. E peço que me ajudem a colocar a medalha acadêmica no acadêmico José Anderson Nascimento, que é professor da Universidade Federal de Sergipe e um apaixonado também pela literatura, produtor de livros, estimulador, lá em Aracaju e na região toda de Sergipe, estimulador da leitura, oferecendo livros, dando acesso à literatura, e merece as homenagens da Academia Irmã Fluminense no ano do seu centenário. As nossas homenagens, os aplausos merecedores ao acadêmico José Anderson Nascimento. Da mesma forma, nós queremos homenagear o sul do país com o Hernani Lopes Buchmann, que é da Academia Paranaense de Letras, também professor, doutor, estimulador, escritor, literato, que recebe também das mãos dos nossos acadêmicos, a nossa vice, o título de acadêmico correspondente. Correspondente é um acadêmico que se vincula sem haver necessidade de estar presente às nossas reuniões. É um acadêmico à distância, mas presencial em espírito. De modo que eu quero agradecer ao Hernani Lopes Buchmann, primo do Muxman, nosso companheiro de Rotary Clube Literário. Muito obrigado pela sua presença e leva um abraço nosso a seus confrades, que passaram também a ser nossos confrades. Quero dizer que, para mim, é uma honra muito grande, e até fazendo uma brincadeira com a acepção da palavra fluminense, eu sou, por influência paterna, fluminense desde o nascimento. Sou tricolor de coração e do clube tantas vezes campeão. Para mim, ser sócio correspondente da Academia Fluminense de Letras é uma imensa honra. Tenham todos a certeza de que a Academia Paranaense de Letras os receberá em Curitiba com toda pompa e circunstância e com toda a festa possível, estendido aos amigos de Sergipe também e de todo o Brasil. Muito obrigado por essa honraria, presidente. Vamos coroar aqui. Com prazer, o nosso confrade, o novo membro da Academia Fluminense de Letras, o professor Dr. José Anderson Nascimento, deseja manifestar seu pensamento para todos nós. Presidente Valdeni, meus estimados confrades, minhas estimadas confreiras e meus ilustrados confrades, eu quero agradecer de coração esta homenagem que recebo aqui com muita satisfação da Academia Fluminense de Letras e de todos os confrades, confreiras, as pessoas, professores e professoras que aqui abrilhantam este acontecimento. E dizer das nossas raízes sergipanas com o povo fluminense, elas estão, assim, por demais assentadas através
de um grande líder político, cultural, professor, foi meu professor, professor João de Seixas Doria, ex-governador de Sergipe, que se formou na década de 1940 na Faculdade de Direito, da Faculdade Fluminense de Direito. E foi um daqueles tribunos, em nome do povo sergipano e do povo fluminense, que fez com que, entrou naquela campanha para que o Brasil entrasse na guerra em função da democracia, lutando pela democracia contra exatamente o eixo que, na época, era a tendência do governo brasileiro de ir para o eixo nazifascismo. Então, Seixas Doria foi, assim, uma personalidade da vida brasileira, em que, pese, não é, sofreu a prisão, não é, como foi considerado governador subversivo ao lado de Miguel Arras no movimento. Eu não considero ditadura militar, mas sim movimento militar de 1964, não é? Perdeu o mandato, foi o governador cassado. E para nós sergipanos, Seixas Doria ainda é o governador de Sergipe. Muito obrigado pela atenção. Ele vai viajar, agora vai pegar o próximo. Não é tá bem do esquema, não é. Quebrando o protocolo, eu queria dizer ao nobre companheiro de Sergipe que a sonda do campo de Carmópolis com o engenheiro Alfredo Campelo. E a minha sonda 59 foi a segunda a perfurar o campo de Carmópolis em agosto de 63. Eu queria mostrar mais essa ligação fluminense com o estado de Sergipe. O acadêmico Fernando Lavaquiel foi prefeito de Pádua, engenheiro de petróleo, e foi um dos lutadores primeiros a colocar o petróleo florescendo, e que merece, estudou lá nos Estados Unidos, especializou no mundo para poder servir o Brasil em petróleo. Nossos aplausos pela sua contribuição histórica ao petróleo brasileiro, né? Agora, eu queria dizer que a Academia de Medicina Veterinária deseja prestar uma homenagem. Já que estamos de pé, vamos receber essas homenagens. Eu queria falar ao presidente da Então, pá, quebrei o protocolo. Então, deixa só ele terminar, tá bem, meu querido Maximiano? Maximiano, é que o acadêmico, presidente da Academia de Medicina Veterinária do Estado do Rio, já está com uma placa homenageando a academia. Logo assim que ele termine, eu passarei o microfone. Em relação ao Sergipe. Sim, sim. Mas eu quero apenas assinalar. Então, desculpe, eu vou dar precedência à homenagem à inteligência, à cultura, ao valor, à extraordinária figura humana, intelectual, universitária, do acadêmico Maximiliano, da Academia Brasileira de Filologia, e um dos gigantes da inteligência da cultura brasileira, não só da UF, mas... Eu queria prestar homenagem ao Estado de Sergipe, lembrando dos elos que nos ligam. Foi professor aqui da Universidade Federal Fluminense, um sergipano ilustre, o professor Baltazar Xavier de Andrada e Silva, que deixou as marcas da sua presença como uma das mais ilustres figuras da nossa universidade. Vai ser homenageado este ano num congresso que eu estou organizando. Quero também dizer que eu tive a honra, o ano passado, de receber da Academia Brasileira de Letras a medalha João Ribeiro, a mais alta laurea da instituição, que homenageia o grande polígrafo sergipano que foi João Ribeiro. Na minha única ida a Sergipe, eu tive a oportunidade de ir à cidade em que nasceu João Ribeiro, essa grande figura que é uma glória da intelectualidade brasileira. Olha, que foi bom quebrar o protocolo, né? Essa enciclopédia que continua com vigor intelectual no alto dos seus 91 anos de vida.
Obrigado por sua vida, pelo seu exemplo, pelo seu vigor, pela sua disposição constante de servir. E recebe os aplausos de todos nós pela sua história, pelo seu exemplo. E agora, tem mais alguém quebrar aqui o protocolo? Não? Então o presidente, o professor Rogério Álvares, presidente da academia, a co-irmã, deseja prestar uma homenagem. Tem mais 2 médicos veterinários integrantes da nossa academia. Presidente Valdenir Bragança, em nome de quem saúda a todos os presentes. A nossa Academia de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro não poderia deixar de se fazer presente nesse centenário. Ainda mais que temos um vínculo muito grande. Temos 2 colegas, nosso colega Aristeu Pestanha, na categoria Ciências, nossa colega Deila Charra, na categoria musicista, né? Belas Artes, perdão. Então, não poderíamos deixar de estar presente e, se me permite, a Academia de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro, a VERJ, concede esta placa centenário de fundação da Academia Fluminense de Letras, 22/7 de 1917, 22/7 de 2017, por sua extraordinária contribuição ao cenário cultural do Estado do Rio de Janeiro. Terói, 22 de julho, assino eu e meu secretário. Obrigado, Rogério. Professor acadêmico Rogério, muito obrigado. Vai ficar nos anais, né, para sempre ser lembrada essa co-irmandade com a Academia de Medicina Veterinária, tão importante na história brasileira, não é? Com Américo Braga e outros pioneiros da medicina veterinária no Brasil, não é? Ex-professor, ex-reitor Ragimiro de Oliveira, que era professor também, um dos primeiros reitores da universidade. Muito obrigado, meu abraço afetivo em nome de todos os integrantes da academia. Muito obrigado. Aproveitando aqui também, dizer que nós estamos comemorando, Valdenir, com muito orgulho também que nós estamos comemorando a medicina veterinária, os 100 anos de formatura da primeira turma. Então, nós estamos também em festa e viemos aqui dividir essa alegria, já que você foi, inclusive, companheiro de todas as horas, e dizer que desses 100 anos nós temos, com certeza, dado uma contribuição ética, moral, a esse país. Então, em nome de toda a medicina veterinária brasileira, nós só gostaríamos de dizer que aqui estamos porque tem um trabalho dos nossos pioneiros e com orgulho muito grande. Eu e a Deila fomos, inclusive, aluno dos 4 da primeira turma, nós fomos alunos de 2. Não somos pré-histórico, mas já passamos de 50 anos de formado. Muito obrigado. Formar com 15 anos dá nisso, né? Muito obrigado, obrigado, acadêmico, obrigado, Deila. Muito bem. Muito obrigado. Dê um abraço lá. Eu sou membro da Academia Sergipana de Medicina. E o presidente da Federação Brasileira da Academia, Zé Hamilton, estivemos juntos esses dias. Muito obrigado. Minhas amigas, meus amigos, senhores acadêmicos, um dos objetivos deste encontro foi criar um novo tempo no relacionamento das academias de letras das cidades fluminenses, para formar uma rede de apoio, de intercâmbio, de busca de um crescimento cultural e, sobretudo, de garantir as manifestações culturais, artísticas, dos sentimentos do Estado do Rio de Janeiro. Eu recebi alguns telefonemas dizendo da impossibilidade de estar presente, mas dizendo da total adesão à criação da Federação das Academias de Letras do Estado do Rio de Janeiro. Manifestações de vários municípios. E eu já encaminhei, nós já encaminhamos para eles um esboço de estatuto. Esse esboço foi distribuído e contém dispositivos à semelhança de uma federação de âmbito nacional das academias de medicina,
que está já caminhando para 40 anos. Sinal de que esse modelo de estatuto tem servido para integrar, para valorizar. Ela tem os objetivos de intercâmbio, de valorização, de apoio, de estímulo à criação de novas academias dos municípios que ainda não possuem, e mais, fazer com que anualmente, periodicamente, mas sobretudo anualmente, em torno do dia 5 de novembro, Dia Nacional da Cultura e da Língua Portuguesa no Brasil, um encontro para dar mais força, para pressionar, se for preciso, para que as academias locais tenham uma sede. Eu já fui cientificado que na terra de Edmund Luther Bach, na terra de Euclides da Cunha, a academia não funciona, porque teria alguém da biblioteca não deixado mais reunir a academia de letras de Cantagal. De modo que aqui várias academias não têm sede, estão sobrevivendo com muita dificuldade. Então, nós vamos estar juntos. Eu quero dizer, como exemplo, nós recebemos homenagem da Câmara de Vereadores e da Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências, e na presidência da Câmara, junto com os outros acadêmicos de lá, nós integramos um projeto de lei destinando R$150 mil para que a academia de lá tenha uma sede. A cidade, o município que tem 1.500.000 habitantes, ainda vive encostado no IBU, lá, uma hora aqui, hora ali, sem uma casa para morar. De modo que esse vai ser um dos objetivos desta federação. Vamos a Campos, vamos a Friburgo, vamos a Teresópolis, vamos a Resende, vamos a Vassoura, vamos a Angra dos Reis, enfim, vamos fazer um ressuscitamento, uma renascença, né, Herdal? A renascença fluminense, partindo dessas entidades que estão lá, garantindo essas raízes tão importantes, sentimentos. Pádua tinha o Bumba Meu Boi, não sei se tem ainda, o folclore, as coisas da gente nossa, Angra dos Reis, Folia de Reis, tudo isso é cultura, tudo isso precisa ser preservado como patrimônio do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho aqui a lista de presença, Campos assinou, Maria Tereza Caldas Velasco, o Edson, a Ana Regina. Se alguma outra academia ainda não deixou as marcas de fundadora, por gentileza, queiram vir até aqui, Angra dos Reis, Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, já, Vassouras, Angra dos Reis, São Gonçalo, Partido Alferes e outros que disseram para contar com a presença, porque eles fazem questão de coparticipar como fundadoras desta entidade importante que estava faltando. Nós ouvimos da presidente, é uma mulher muito inteligente, da Bahia, que numa carta linda que eu tenho aqui, que ela mandou, também do Grêmio Literário de Resende, dizendo do seu anseio de ter uma entidade. Resende, que deu Luiz Pistarini, que faz parte da nossa academia, patrono de umas cadeiras, mas da Bahia. Disse ela, fundamentando que há necessidade de existir uma entidade que congregue as academias do país. Essas academias estão aí também, o Amapá já fechou, o Acre está convivendo com dificuldade, e eles estão confiando que o Estado do Rio de Janeiro vai dar a contribuição para unir as academias brasileiras, para que haja outros eventos como esse. Não valeu a pena fazer esse evento? Vale sempre a pena se a alma não é pequena. De modo que eu vou somente, meus amigos e minhas amigas, senhor conselheiro, senhores, as academias que são fundadoras vão fazer parte do Conselho Deliberativo, o primeiro conselho, e eu vou dar a palavra ao representante de Campos, o presidente de Campos dos Goitacazes, que deseja fazer um pronunciamento. Somente dizer que essa academia, essa federação, promover intercâmbio, contribuir para valorizar a memória do Estado do Rio de Janeiro.
quantos vultos morreram e morreram. E nós não vamos poder deixar morrer vultos que ajudaram a construir o patrimônio cultural do Estado do Rio. Promover encontros, zelar pela melhoria constante da educação literária e artística, proporcionar sempre assessoria, estimular estudantes da área literária, estimular a leitura no meio estudantil, facilitar o acesso ao livro, subsidiar aquelas áreas que não têm condições de oferecer livro aos estudantes. Incentivar a criação de academias de letras em cidades que ainda não têm e buscar formas em conjunto de obter recursos e meios para manutenção e desenvolvimento das atividades das academias junto aos órgãos estaduais e federais. Eu queria, aqui tem jornalistas, eu já passei pela minha vida pública, política, e fui procurado pela Associação Brasileira de Jornais do Interior. Era o presidente Jordão Amora, diretor da Tribuna. E fomos a Brasília e buscamos junto da Casa Civil, era Marco Maciel, chefe da Casa Civil, um pernambucano, que foi o senador, e mostramos a eles que não só os grandes jornais devem receber ajuda da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Petrobras, mas os jornais do interior do Brasil, que são importantes para manter essas raízes. E foi aprovado, e uma parte dos recursos federais, a partir daquele momento, passou a ser destinado aos jornais fora das capitais, jornais do interior. Então, vale a pena lutar. Senhoras e senhores sabem que quando a gente tem um ideal forte, na busca do bem, todas as forças da natureza convergem para dar certo o que se propõe. Por isso, eu acredito que esta Federação das Academias de Letras do Estado do Rio vai ser agente de pressão, sim, para que os orçamentos não fiquem 0,01 para a cultura, 0, não sei o quê, não interessa. Nós vamos pressionar para, assim como dão recursos para a publicidade dos governantes, também dê recursos para a cultura das cidades onde vive gente querendo desenvolver a leitura, escrever, tem editoras, tem jornais, enfim, aquilo tudo que forma o grande movimento cultural do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho a honra e o prazer de passar o microfone para o professor, para o líder, o acadêmico, Hélio Santos, que é presidente da Academia de Campista de Letras. E estamos aguardando sugestões e propostas para a carta, que já está com algumas sugestões sendo preparada. Daqui a pouco vamos ter aqui, antes de encerrar. Senhor presidente, doutor Valdenir de Bragança, companheiros e companheiras, confrades e confreiras, nós estamos hoje vivendo mais um dia especial de nossas vidas. Nós estamos presenciando aquilo que um poeta já se expressou sobre a ideia de desaparecimento de coisas bonitas. Andaram dizendo por aí que as academias de letras já estariam sendo atropeladas pelo implacável Cronos. Andaram dizendo por aí que as academias de letras já estavam, portanto, desaparecendo do cenário cultural. Mas o que é verdadeiramente grande e belo não desaparece jamais. Porque mesmo quando simula desaparecer, acontece como com a planta, que antes de morrer, deixa cair ao solo o germe de sua semente para renascer adornada de encanto sob o sol de novas primaveras. É isso que o doutor Valdenir de Bragança e a Academia Fluminense de Letras estão fazendo aqui, neste primeiro Congresso Brasileiro de Academias de Letras. É isso que todos nós aqui estamos fazendo, nesta magnífica jornada de trabalho,
de reflexão e de convocação para a ação. É tempo para começarmos de prestar uma homenagem a quem tantas homenagens prestou aqui. Sei que este congresso tem uma ata, esse congresso tem um registro de anais. Nos anais do congresso, que estamos sendo protagonistas, eu proponho a este plenário um voto de aplausos ao Dr. Valdenir de Bragança e à Academia Fluminense de Letras. E que o registro seja, assim, apoiado por unanimidade, com auditório de pé em aplausos. Com toda a minha equipe, né? Para a Academia Fluminense de Letras, para o Dr. Valdenir e a Academia Fluminense de Letras. Muito bem. Senhoras e senhores, ficou bem claro para cada um de nós. As academias de letras têm que abrir-se na direção do mundo. Nós temos que ir aos livros sem tirar os olhos da vida. Independentemente das nossas opções estéticas, se somos de verso livre, ou se alguns andam com a fita métrica para verificar se o verso está correto ou não, nós não somos carpinteiros para saber se o pé da mesa está quebrado. Não é? Nós temos as escolhas, sejam elas da trova, ou do dodecassílaba, ou então as escolhas da nossa intervenção poética, de uma poesia social de denúncia, não importa. As academias de letras, para atravessarem esse momento da sua existência, precisam reconhecer-se, independentemente dos estatutos, como academias de letras, ciências e artes. Nós temos que reconhecer a presença da música, das diferentes leituras, das novidades que estão aí. Se nós temos um papel de preservar a cultura, nós temos também que perceber o fator de inovação que nos desafia para poder atrairmos os jovens para as academias. Então, creio que isso tudo está muito claro. O senhor dirigiu esse congresso de uma forma extraordinária. Entre alguns momentos de racionalidade, não é, de objetividade, seus momentos de condução poética, não é, deram um colorido especial a esses dias que passamos aqui. Creio que o primeiro é sempre aquele que nós temos que fazer sem saber, sem ter a quem perguntar como fazer, não é? Mas eu quero dizer que foi impecável. Não há o que acrescentar em relação à cortesia da equipe, de todos que estão aqui. Não há o que se discutir em relação à qualidade, à excelência dos palestrantes, a qualidade de tudo que... Não há nada, não há nada. Por ser o primeiro, precisa ter algumas coisas decididas, não é? Quase que também por consenso, por consentimento. A moda do mineirismo operacional, não é? Talvez no próximo, não é? Ao lado dessa informalidade, possamos ter alguns momentos destinados à discussão mais formal de propostas, para não atropelarmos o encerramento com essas intervenções, com essas quebras todas, mas é às vezes o desejo de contribuir. Ao longo desses dias, vim com a delegação de Campos dos Goitacazes. A nossa academia tem 78 anos e eu quero convidá-los para conhecer nossa terra, para conhecer nossa academia. Eu vim com delegação de contribuição da nossa academia para a elaboração da carta.
não é? Por exemplo, gostaria de passar ao senhor, não é, uma participação nossa em relação ao tema da leitura, da importância do resgate da leitura. Há uma lei sancionada em 2010, portanto, às vésperas de fazer 10 anos, prazo que foi dado para implementação da criação de bibliotecas nas unidades de todo o sistema escolar. Uma lei federal que vai completar 10 anos e ainda não foi regulamentada, nem implementada com os recursos que sempre estão faltando. E nós sabemos da importância de bibliotecas bem equipadas, não só com livros, mas com vídeos, com CDs, com todos os equipamentos para permitir ao filho do povo trabalhador, sobretudo nas escolas públicas, o acesso à reflexão, ao conhecimento, a ênfase na informação, não pode sobrepujar a necessidade do conhecimento na grande lição que foi dada hoje aqui. Então, eu gostaria que este Congresso inserisse na sua carta final, a necessidade de regulamentar, estamos trazendo aqui o texto, inclusive, da lei 12.044, que coloca lá no seu final uma questão muito interessante, sim, que é a exigência de bibliotecária. Um bibliotecário, um profissional que nós respeitamos, e que o Brasil deveria ampliar a oferta de vagas para bibliotecários. Mas isso traz uma dificuldade operacional, porque sem esses bibliotecários não pode haver biblioteca implantada. Olha, a lei dá com a mão direita e tira com a mão esquerda. Então, talvez, na regulamentação, como sugestão, fosse a necessidade de uma supervisão de bibliotecário, sim, para preservar a dignidade da profissão, mas para tornar mais elástica a exigência. Uma coisa é a supervisão de um bibliotecário graduado, com toda a distinção profissional. Outra coisa é a escola de Santo Antônio, lá do interior, para existir, ter que ter a presença de uma bibliotecária formal. É bom, isso estimula a abertura de mais vagas para bibliotecários. E nós cobramos isso, sim, nesse país de tão poucos profissionais desse gabarito. Mas é preciso, para flexibilizar, resolver na implementação a regulamentação da Lei 12.244, que está prestes a fazer 10 anos, prazo que foi dado para a implantação de um sistema de biblioteca em todos os níveis de escolaridade. Essa é uma contribuição. A segunda diz respeito à questão cultural, através dos conselhos municipais de cultura e de patrimônio. Essa é uma questão que atinge grande parte dos municípios que já implementaram esse dispositivo consagrado na democracia participativa da grande Carta de 1988. Viva os conselhos populares, mas a maneira como eles estão sendo implantados, a maneira como o executivo anda cooptando a sociedade civil, tem dificultado a prática da democracia participativa através dos conselhos populares. Nos conselhos de patrimônio, de cultura, há uma disposição paritária. Isso é bom, a sociedade civil e o poder público. Ora, o poder público chama lá a sua equipe e diz, vocês vão compor. A sociedade civil ainda nem sabe direito o que são conselhos populares. Ainda não percebeu a importância desse instrumento de democracia participativa. Mas a legislação coloca lá uma questão que é muito perniciosa, perversa. É que sempre o presidente e o vice têm que ser do governo. Sempre. Ora, além de qualquer pessoa, ao propor um projeto qualquer, tem direito de voto, mesmo não pertencendo ao conselho. Ora, já é pau a pau, já é 50%, 50%. Em alguns municípios, prefeitos, por exemplo, cuidam
de ter na sociedade civil pessoas próximas, onde, ao invés de 50%, 50%, acaba sendo 55%, 58%, 60% para o governo e 40% para a sociedade civil. Ora, a condução dos conselhos, me parece que deve, para viabilizar a democratização que a Constituição coloca, fazer um revezamento. É essa a proposta. Que nos conselhos de cultura, que nos conselhos populares de patrimônio histórico, que nos conselhos de educação, se coloque com alternância. No mandato, o presidente e o vice são do governo, no outro são da sociedade civil. Pelo menos, se nós tivermos isto, poderemos criar, não é, um debate mais verdadeiro em relação à participação popular. E, por último, senhor presidente, agradecendo a atenção e confirmando que não seria, né, impertinente, mas pontuaria a nossa contribuição. É que um debate importante sobre ética, educação e cultura passa, me parece, pela inserção na grade curricular de uma disciplina chamada educação patrimonial. Nós temos que discutir a questão das nossas raízes, o que fomos, o que somos e o que queremos ser. E o Brasil está carente de educação patrimonial. Através do debate sobre patrimônio histórico, material e imaterial, através da necessidade de preservação das raízes, nós teremos, então, uma disciplina como educação patrimonial que poderá, com certeza, né, dar uma contribuição para a formação de uma dimensão da cidadania com uma ética cidadã solidária, de compreensão, de pertencimento e de identidade cultural. Por último, agora sim, eu recebi o anteprojeto de estatuto da federação. Estou encantado, porque o Brasil, enquanto entidade estatal, enquanto nação, é uma federação, mas ainda é uma federação de cima para baixo. Ainda guarda muitos traços de Estado unitário, centralizador, do governo federal para os estados, dos estados para os municípios. Precisamos fazer uma federação de baixo para cima. E eu creio mesmo que essa federação, ela vai nos fortalecer em laços afetivos, sim, porque precisamos resgatar esses laços afetivos em tempos de modernidade líquida, em tempos de anunciado pós-moderno, que parece ter dissolvido a noção teleológica de um fio condutor, de uma possibilidade de realizar no horizonte utópico da história grandes conquistas. Precisamos resgatar isso. A vida não é um espelho quebrado, onde só se pode examinar o fragmento. Precisamos resgatar, na contramão dessas tendências, a ideia da possibilidade de articular a totalidade. A federação é um canal importante de práticas afetivas, culturais, sentimentais, poéticas, filosóficas, para resgatar isso. Apenas eu gostaria de sugerir, apenas sem ser impertinente, e talvez o seja, né, falou com tanta objetividade e agora vai deixar no final uma questão mal resolvida. Primeiro, eu gostaria de pensar se cabe aqui na federação o que foi muito colocado aqui, uma comissão de ética. Talvez uma comissão de ética para avaliar questões de desligamento de academias, questões de comportamentos que se possam não estar de acordo. Aqui está essa contribuição, inclusive uma comissão de ética. E por fim, presidente, sei que não vou receber os aplausos agora. Não, é porque o artigo 4º diz que as academias
de Letras, não poderão, em hipótese alguma, a federação, representando o espírito hegemônico, mais conservador das academias, não poderão a federação nem as academias, qualquer, no artigo 3º, não admitirá disputas nem discussões de caráter político, ideológico ou religioso, nem discriminação de sexo ou raça. Até aí está muito bem, mas eu iria pedir que o senhor mexesse onde está. Não admitirá em seu âmbito discussões ou disputas de caráter político, ideológico, que o senhor substituísse político ideológico por político partidário e eleitoral. Porque político ideológico é o ato de estar no mundo. Parabéns, doutor Valdemir. Parabéns, Academia Fluminense de Letras. Campos está feliz em participar desse encontro. Muito obrigado. Nós já tínhamos recebido a proposta. Eu vou apresentar o que já foi recolhido até esse momento e acrescentaríamos, se estiverem de acordo, criar comissões de cultura, que as comissões de cultura sejam integradas paritariamente e com responsabilidade paritária de órgãos do governo e de entidades particulares da sociedade. A direção seja em rodízio, Também a participação paritária de representantes do governo local e da sociedade. Que haja empenho para a regulamentação da Lei 12.244. Já passou. Que seja incluída a educação patrimonial, envolvendo, ampliando a dimensão da cidadania com postura ética. Bom, até agora é o seguinte, os participantes do primeiro congresso, por exemplo, promovido, etc., em Niterói, entre os dias 20 e 22, celebrando o transcurso centenário da Academia Fluminense de Letras, com a representação das vários estados, várias regiões do país e diversos municípios do estado do Rio de Janeiro, além de entidades literárias e culturais congêneras, universidades, autoridades das áreas de cultura e educação, professores, escritores, artistas, estudantes, reunidos no Centro de Convenções do H Niterói Hotel para tratar de assuntos relevantes relativos à cultura, à educação no território fluminense e nacional, com análise, estudo, através de exposições, palestras e mesas redondas sobre os temas educação, cultura e ética. Aí vem o temário do Congresso. O papel da imprensa, visando a constante melhoria dos padrões de educação, o incentivo à iniciativa de preservação da memória e da difusão da cultura. Decidiu o Congresso assinalar neste documento, intitular Carta de Educação, Cultura e Ética de Niterói, em homenagem à cidade sede do Congresso, pontos fundamentais, considerado proposta de equacionamento de alguns problemas debatidos, com sugestões e recomendações a serem levadas às instituições públicas e particulares, poderes legislativo, executivo e judiciário, assim como as pessoas comprometidas em contribuir para um futuro mais ético, justo e responsável a partir do processo educacional e do momento cultural para a melhor conduta da cidadania e da sociedade em favor do bem comum. Essa redação até agora estão de acordo? Esse é o preâmbulo. Proposta: inserir na formação educacional de todos os níveis, desde o fundamental ao superior, o ensino de ética e moral, na modalidade mais adequada para a criação de uma consciência ética essencial na formação da cidadania, nas profissões, negócio e desempenho digno na sociedade, como meio de prevenção e combate à corrupção degeneradora do organismo nacional. Está certo esse artigo? Que sejam implantadas em todo estabelecimento de ensino dos mais variados níveis e modalidades uma comissão de ética, com a participação de professores, alunos, pais, com reuniões periódicas abertas à comunidade. Estão de acordo?
E agora, acrescentando as comissões de ética nas entidades culturais. 3, que os meios de comunicação em massa, imprensa escrita, radiofônica e televisiva e redes sociais, que os meios de comunicação sejam intérpretes dos anseios de respeito à dignidade humana, à defesa da vida desde a concepção, à verdade, à justiça, à melhoria dos padrões de conduta, promovendo a compreensão e a tolerância, a resolução de conflito e a paz, evitando que seja só apresentado programas de agressão, de violência, não é? Porque a imprensa nos intoxica. A gente liga a televisão de manhã, crimes, crimes, crimes. Não há um momento que fale alguma coisa positiva para a melhoria do ambiente social. Estão de acordo? Ser compromisso dos órgãos públicos nos 3 níveis e das academias de letras em funcionamento, estimular e apoiar, manter as academias de letras nas capitais dos estados e nas cidades, e a fundação de novas academias a fim de fortalecer o movimento cultural. Estão de acordo? Que os livros e leitura, pedir até cola ao Aníbal, que os livros e a leitura sejam incentivados como instrumento insubstituível para a cultura ética, a educação e o saber, para melhor convivência e integração social através da leitura, através de subsídios governamentais para edição de livros, subsidiar a edição de livros, não só apenas R$9.000. O Aníbal falou, 9 mil, 10 eu publiquei um livro, ficou em 12 mil. Então, a gente não tem dinheiro, a não ser que a gente tem um livro para publicar, fica difícil. Sobretudo, os voltados para estímulo. Aqui, eu vou ler de novo. Para melhor convivência e integração social, através de subsídios governamentais para edição de livros. Concordam? Sobretudo, os voltados para estimular a leitura, ferramenta básica para o desenvolvimento cognitivo infantil e a futura caminhada nos estudos e facilitação do acesso aos livros. Tá? Eu queria dizer que, eu vou pedir até ao acadêmico Luiz Augusto Hertal, porque a imprensa oficial, nossa imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, deu uma grande colaboração. O acadêmico foi, em todas as páginas coloridas, foi através da boa vontade do Jorge Narciso, diretor-presidente da imprensa oficial, bem como o livreto que apresentou o resultado do concurso literário, o resultado do concurso de trova e o resultado do concurso de fotografia. Esse livro foi editado graças à compreensão, ao apoio da imprensa oficial. Mas eu peço ao Luiz Augusto Hertal, que é companheiro lá, trabalha na imprensa oficial, que diga, por favor, o que o Jorge Narciso mandou, o recado que ele mandou. Pode usar o microfone. Alô. Obrigado, doutor Valdenir. Na verdade, o presidente da imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, Jorge Narciso, não pôde comparecer, ele tinha uma viagem programada para esse final de semana, me pediu que o representasse e que trouxesse aqui uma mensagem de boas-vindas a todos os participantes desse congresso, especialmente aos nossos companheiros do interior do Estado do Rio de Janeiro, e um convite a todos para que conheçam a imprensa oficial e, mais especificamente, o projeto Mais Leitura, que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores projetos de difusão do livro e de formação de leitores. O livro é R$2 cada um. O projeto Mais Leitura é um projeto que já tem em torno de 4 a 5 anos, vende livros, né, numa parceria aí com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, né, o SNEL e outras organizações, vende livros a partir de R$2 e nas suas lojas próprias. Tem uma loja aqui no Shopping Bay Market, no Bangu Shopping, no Rio,
né, em São Gonçalo, e tem também um projeto itinerante muito interessante. Agora mesmo, por exemplo, o projeto Mais Leitura está participando da exposição agropecuária de Cordeiro, que é a exposição estadual, né, do nosso estado, a exposição oficial do estado do Rio de Janeiro. Então, tem uma equipe do Mais Leitura lá, levando os livros, são milhares de títulos, livros novos, né, e esse projeto ele está disponível, né, para ir aos municípios fluminenses. Ele só depende de um pedido, de um convite da prefeitura local, que a prefeitura ofereça as condições para a apresentação, exposição do projeto, né, e os livros podem ser levados aos municípios do interior, né. Então, aqui fica também uma recomendação do presidente da imprensa oficial para que os nossos acadêmicos das academias de letras dos municípios também levem essa mensagem. Levem essa mensagem para os seus municípios, para os prefeitos dos municípios fluminenses, que o projeto Mais Leitura está à disposição para levar, facilitar, né? Uma grande parceria, importante parceria, para facilitar que as academias das cidades possam, a exemplo nosso, publicar os seus trabalhos literários. O projeto Mais Leitura é de difusão dos livros, né, de venda de livros, né? Esse é o princípio do projeto, né? Oferecer livros a baixíssimo custo, né, custo muito abaixo do custo de produção, né? Subsidiado, né? Exatamente, nos municípios fluminenses, né? Então, a imprensa oficial está de portas abertas para receber a todos. Obrigado. Outro item que foi, obrigado. Outro item que seja proporcionada maior relevância por todos os meios ao alcance das instituições federais, estaduais e municipais ao Dia Nacional da Cultura e da Língua Portuguesa no Brasil, o 5 de novembro, como uma das formas de valorizar o idioma nacional e ressaltar o valor da cultura como patrimônio nacional. Esse projeto, porque o Dia da Cultura, o Dia da Cultura, ninguém sabe. Nós não damos valor a um dia que é importante na vida nacional. Que o estabelecimento de ensino, as organizações sociais, além das entidades públicas, estimulem o respeito aos símbolos nacionais, contribuindo para levantar o sentimento de amor à pátria, como uma condição ética de postura da cidadania. Alguma proposta objetiva? Que nós estamos na fase final de... Não, é só um acréscimo. Alguma proposta? Alguma sugestão? Pois não. Não dessa aqui. Anteriormente, o senhor fez uma alusão que essa comissão ia incentivar o ensino da ética. Do meu entender, isso não completa o que a gente entende pela questão da ética. Ao ensinar a ética, não necessariamente você está pretendendo que ele internalize o que é a ética e como vivenciá-la. A comissão fará isso depois. A comissão será incumbida de dizer o que pretende. É porque eu ia sugerir... Porque ainda tem alguns itens. Desculpe. Se está de acordo com a criação da comissão de ética? Mais do que de acordo. Eu só ia sugerir na comissão de ética, além de o ensinar que o senhor colocou, uma barra para vivenciar ou desenvolver algo que completasse. Queira desculpar a minha fala. Não, ela é professora de educação e ética e é muito pertinente o que acabou de falar. Nós temos alguns itens e o combinado às 18 horas, essa sala ser desocupada. E já são 6 horas. Que o estabelecimento de ensino e as organizações, além das entidades públicas, estimule o respeito ao símbolo. Que se elabore e promova estratégia destinada à valorização da figura do professor, responsável pela educação e formador da cultura, que é a base de uma nação, em sua missão educacional, fundamental para o desenvolvimento sociocultural do Brasil, destinando recursos suficientes para uma remuneração condigna à altura de suas altas responsabilidades de sua missão educacional. Estamos propondo que seja valorizada a figura do professor. A professora Alba
fez um depoimento de 32 páginas justificando esse item que nós colocamos em 5 linhas. Eu acho que está dito tudo. Respeito ao professor melhorar. Eu sou da época do professor letra O, da Carmela Dutra, que ganhava mais ou menos 12 mil reais. Agora tem município que não paga nem R$1.000 o professor. Que se elabora uma estratégia de valorização da figura. Que o Enem, o vestibular, busque constante aperfeiçoamento, levando-se em conta as críticas feitas em razão do tipo de provas, do tempo exíguo para ler os textos propostos aos candidatos e as distorções na formulação das questões e que sejam incluídos temas sobre ética nos concursos. Estão de acordo? A melhoria constante do Enem. Sintetizando uma palestra de 1 hora, 2 horas, que o ensino da língua portuguesa, que se promova medidas para o aperfeiçoamento da qualidade do ensino, incluindo no currículo, esse currículo básico, como educação moral e cívica, educação artística, educação musical e outras, sempre incluindo o que possa melhorar o padrão de conduta da cidadania e da sociedade. Que o ensino da língua portuguesa e da literatura seja feito com a visão de que na língua nacional e na sua expressão literária estão as mais altas expressões, expressão ficou 2 vezes, da nossa cultura, em permanente contato com as demais manifestações artísticas e culturais. Não foi fácil resumir em 3 linhas o que foi falado durante 2 horas sobre essa questão da língua portuguesa e da literatura. Não partiríamos para uma redação final, tirando 2 vezes a expressão. Estão de acordo? 12. Que se intensifique a campanha para que o idioma português seja oficial na Organização das Nações Unidas, congregando entidades culturais, organizações públicas e particulares, evidenciando o reconhecimento e a valorização do 4º idioma mais falado no mundo, presente em todos os continentes, integrador de raças, cultura, costumes, religiões, e que o memorial, contendo os fundamentos e razões da proposta, incluindo a assinatura dos participantes deste congresso, seja levado à sede da ONU em Nova York. Estão de acordo? Já tem vários levantando o braço querendo ir a Nova York. Os que querem depois a ONU, por gentileza, deixem o nome que nós vamos comunicar antecipadamente. Vamos ver se conseguimos um voo chaca, aquele voo que sai baratinho para ir uma delegação. Obrigado. Integrando etnias em vez de raça. Obrigado. Que os órgãos de imprensa escrita, radiofônica das cidades recebam o apoio dos patrocinadores de âmbito nacional, a exemplo de que acontece com grandes jornais das capitais e da TV. Eu não sei se... Está certo, Luiz Augusto? Está certo, jornalistas? Estão certos? Os jornalistas estão de acordo? Que haja um apoio maior. Cadê o Hertal? Cadê você? Está certo? Eu estou pedindo muito. Isso é possível, é viável. Porque senão os jornais morrem. Como monitor campista, o Fluminense está sobrevivendo com menos folha, sem assinante, o negócio está ficando difícil para todo mundo. E os jornais de Niterói alternativo, que nós tínhamos tanto, agora tem pouco sobrevivendo, dizendo, SOS, me ajude a não mergulhar, que eu já estou me afogando. A água está batendo aqui, falta pouco para ser afogado. Que se modifique... Também está apoiado? Os jornalistas estão de acordo de um apoio dos órgãos federais para isso? Este documento vai ser acrescentado de propostas que já chegaram aqui com relação à Lei 12.244 e alteração de integrador de etnias em vez de raça. Senhoras e senhores, este documento, resultante do primeiro Congresso Brasileiro de Academias de Letras, que homenageia o centenário da Academia Fluminense de Letras, contém contribuições recolhidas durante a realização
e constitui compromisso em defesa da cultura e da educação, envolvendo múltiplas profissões, atividades, recursos culturais, educacionais, científicos e sociais. Academia Fluminense de Letras, a Secretaria de Cultura, Fundação de Arte de Niterói e os parceiros na organização deste congresso, Universidade Federal Fluminense, Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, o encaminharão aos poderes públicos, entidades e órgãos cujas atribuições compreendem os assuntos tratados, bem como aos meios de comunicação e à sociedade em geral, como manifestação de respeito à cultura e à educação. No Congresso foram exposto, estudados e debatidos temas escolhidos pela sua relevância, visando contribuir com empenho para o equacionamento dos desafios referentes à educação e à cultura e o implemento de ética nas todas as suas atividades. Niterói, 22 de julho de 2017. Está aberto para a apresentação de mais sugestões. Se alguém tem alguma outra sugestão, queira, por gentileza, apresentar por escrito, porque fica difícil captar a luz imanente que vem das mentes e colocar no papel em 2 ou 3 linhas. Então, tem de ser por escrito para nós incorporarmos futuramente no documento que está sendo elaborado. Com muito prazer, Luci, a expositora, muito educada, que falou sobre o direito à educação. Está suas horas. Pode pegar o microfone para falar. Eu vou arranjar um taquígrafo. Pode não. Obrigada, Vladimir. Porque eu já estava escrevendo, né? É uma sugestão, eu estava ali pensando e eu acho que a gente não poderia perder esse momento. Lembrar que o Brasil ele tem 2 línguas, né? Português e Libras, língua brasileira de sinais, é uma língua oficial, e fica como sugestão a inclusão, né? Porque o coletivo ele passa pelo indivíduo, é uma minoria, então é uma forma de incluir também. E além da Libras, instrumentalizar as obras através do braille, né, para cegos. Por favor, dá por escrito, sim? Tá bom, muito obrigado pela sua colaboração. Nós não podíamos encerrar. Eu vou lhe dar a palavra. É que eu tenho de encerrar com a escolha de uma diretoria provisória da Federação das Academias de Letras, a fim, estar aqui no documento, a fim de prosperar o que está sendo aprovado, a criação da federação. Para não ficar no ar a ideia, uma diretoria provisória. Está franqueada a palavra para a apresentação de alguma chapa para ser, acho que podia ser uma presidência, uma secretaria, uma diretoria, uma mini diretoria, registrar em cartório o estatuto, levar ao órgão próprio da Receita Federal, criando a CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, a fim de que a entidade tenha personalidade jurídica. Eu proponho que o presidente esteja aqui na pessoa do Dr. Valdenir de Bragança. Muito obrigado. O Dr. Valdenir esteja presidindo e que a secretária seja também, não é, alguém aqui da própria Academia Fluminense, numa homenagem à Academia Fluminense, não é, por conta, né, de toda essa logística inicial, né, de desdobramento. Não sei se seria como esse deslocamento, nesse momento, de ir para cá, mas a pensar. O som estaria recebendo uma delegação para formar essa diretoria provisória inicial. É uma sugestão operacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, sim. Muito obrigado. Como a Márcia já é a secretária da Academia Fluminense de Letras e mora perto e facilita mais o nosso trabalho, e depois uma diretoria provisória.
até registrado, se convoca uma assembleia para a eleição de uma diretoria que permaneça. Meu período na academia, se Deus quiser, vai terminar o ano que vem, e nós estamos vendo quem é que vai me suceder, e eu não posso continuar, não devo mais continuar na presidência da academia. Mas, minhas senhoras, meus senhores, antes de dar a palavra ao Wagner, eu tenho no dever da minha consciência de gratidão convidar o grupo que fez a infraestrutura. Sem esse grupo não existiria este congresso. Eu convido o pessoal da Secretaria de Cultura, no Anônimos, que eu quero agora dar o nome, Jordão Pablo de Pão. Vem cá, Jordão. Ele é Pablo de Pão. Railane Borges, vem cá, Railane. Gabriel Henrique, vem cá, Gabriel. Fica aqui atrás de mim. Eduarda, vem cá, Eduarda. Quantos telefonemas? Olha, está faltando, eu vou ligar para cá. Olha, Bruno Conceição, vem para cá, Railane. Equipe gráfica, Eliezer André. Gabriel, cadê Gabriel? Onde tu está que tu se escondes? Gabriel, vem cá. Vocês não imaginam quantas reuniões, quantos telefonemas. Eu queria chamar também a Cristiane Braga Victor. Mais de 200 telefonemas para todas as academias do Brasil, para todas as academias dos estados, todo do Rio de Janeiro. Vários telefonemas para a Academia Carioca de Letras, para as academias dos bairros do Rio de Janeiro, de Madureira, de Tijuca de Caxias, e todas foram telefonemas. Eu tenho a impressão que a conta do telefone da Cristiane vai a mais de 400 mil reais. Eu não sei se está. Cristiane, cadê ela? Cadê? Daqui está escondida. Cleide, vem cá, Cleide Vilela. Cleide, muito obrigado, estagiária da Prozé. Cleide pegou firme, arranjou capa, trabalhou. E a Débora? Quer dizer, Débora, onde está? Débora chegou ajoelhada aqui fotografar. Os nossos momentos foram entrando internacionalmente. Eu disse para o Antônio Machado que ele já estava naquele instante sendo visto em Tóquio. Ele não acreditou. Graças a esse trabalho que foi feito por essa gente maravilhosa, gente fiel, leal, profissionais, estudantes de biblioteconomia, estudantes de comunicação, que deram um show no anonimato deles. Essas criaturas que estão aqui, não só estão aqui atrás, hein? Ô, João! Com essa barba toda eu não vi o João. Olha aqui, João. Então eu queria... A Gabriel já está aqui? Gabriel. Eu peço uma calorosa salva de palmas de pé, porque sem essa turma nós não tínhamos chegado até aqui. Não foi o secretário, foi, de cultura foi, o pró-reitor do projeto foi, mas foi essa turma, a professora Silvinha foi, mas foi essa turma, que eu quero beijar como pai, como avô, como gente profundamente grato, porque se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui batendo palmas e dizendo obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, meu Deus, por esse momento, Senhor. Obrigado por tudo. Qualquer que seja a religião, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, colocar em suas mãos, Senhor, toda essa vitória. Nós devemos ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, todos os momentos construídos. Essa é uma obra sua, Senhor, a obra do bem, obra do amor, obra para ajudar esse país, esse Estado, Senhor. Nós somos profundamente reconhecidos. Nós estamos aqui, Senhor, eu estou de pé, mas todos nós estamos de joelho. Senhor, muito obrigado por ter chegado ao final este encontro da inteligência, do amor, da sensibilidade e da vontade, sobretudo uma imensa vontade de dar um novo tempo de credibilidade, de ética, de respeito às instituições, de respeito à cidadania brasileira. E vamos ousar, quem quiser e puder, ousar dizer como seus filhos,
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Eu vou pedir a vocês, eu não posso abraçar cada um, eu vou pedir que vocês se abracem, abraço de afeto, de amor e de reconhecimento. Que Deus nos faça perseverar para que o amanhã seja melhor, graças ao nosso trabalho. Aí sim, está encerrada a reunião. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que vieram. Muito obrigado. E agora vai ter o bolo. Vamos cantar parabéns, o bolo do centenário. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Momentos difíceis nós passamos para chegar aqui. Quantas angústias, quantas aflições, quantos problemas nós vencemos, graças ao Senhor poderoso. Esse Senhor poderoso está aqui, porque Ele que fez esse congresso, Ele que fez cada um de vocês sentirem motivados para chegar até aqui. E graças a essa conjugação de boa vontade, de amor, de amizade, de bem-querer, é que esse congresso fez realizar como nunca. Eu acho que não há no Brasil nenhuma, nem a Academia Brasileira de Letras pôde comemorar o seu centenário com uma manifestação igual a que nós conseguimos juntos realizar. Disse o presidente da Academia Brasileira de Letras, almoçando comigo, que não conseguiu fazer o centenário como nós fizemos, um congresso de âmbito nacional, congregando as academias do Estado do Rio de Janeiro. Deus seja louvado e abençoe cada um, que cada uma volte para a sua casa, abastecida pelo amor e pela vontade da academia. E do Espírito Santo. Vai, ele quer falar? Vai, ele vai falar? Vai, ele está pedindo a jaula está aberta, a jaula não. Companheiros, nós tivemos nesses 3 dias um prazer enorme
uma felicidade enorme, na qual nós fomos brindados com mais conhecimento, com literatura, com educação e com tudo isso que nós tivemos aqui. Vocês têm alguma dúvida de, assim como a Academia Brasileira de Letras não conseguiu fazer um evento como esse, vocês têm alguma dúvida que, se não fosse aqui uma pessoa chamada Valdenir de Bragança, vocês, muitos dos nossos companheiros aqui, não conhecem esse homem, não sabem o que ele já fez por Niterói e pelo conhecimento e pela nossa universidade, por tudo. E como médico. Como médico. Valdenir de Bragança. Aqui tem muitos pacientes dele, né? Além de ser médico, jornalista, sou eu também. De ser advogado, de ser nosso amigo, ele tem uma capacidade de transmitir, de nos encher do entusiasmo dele. E não é agora aqui, não é nesse período. Isso é de muito tempo. Eu era quase que uma criança, eu era um adolescente, quando a nossa cidade de Niterói teve o maior desastre que já teve. Foi o circo. O circo que pegou fogo e matou muitas crianças. Sabem o que era o Valdenir de Bragança naquela época? Um estudante ainda de medicina. E ele teve uma participação enorme naquela época. Ele ajudou a levar as crianças, a cuidar e atender um jovem, mas com uma liderança que é a que ele tem até hoje. Então, uma liderança muito forte. Sabe o que é que ele fez? Ele, junto com os outros estudantes, forçou a abertura do Hospital Antônio Pedro para fazer... Estava fechado o hospital. E ele liderou os meninos para irem lá para o Hospital Antônio Pedro. Foi daí que o Antônio Pedro acabou passando para ser da Universidade Federal Fluminense. Mas ele não ajudou a Universidade Fluminense só nesse período, não. Quando ele foi prefeito de Niterói, e tem gente aqui que veio de fora e não sabe disso, ele foi prefeito de Niterói, e nesse período ele concedeu à UF o terreno para o maior campus que a Universidade Federal Fluminense tem, que é o campus da Longuinho. É o maior. E foi dado por esse prefeito aqui. A Universidade Federal Fluminense é até hoje agradecida e diz que ele foi o prefeito de Niterói que mais ajudou a universidade. Muito bem. A prefeitura, num período que não tinha recurso nenhum, que era muito difícil, eu vou votar nele, eu vou votar nele. Ele construiu a nova prefeitura. E nós podemos, então, para terminar, dizer só uma coisa. E para terminar, ele como rotariano, o Rotary te ama. Eu como rotariano, nós amamos o senhor, doutor. Nós estamos, a nossa Academia Fluminense de Letras tem 2 períodos. Agora nós estamos passando dos 100 anos. Mas a Academia Fluminense de Letras sempre terá 2 períodos. Antes de Valdenir de Bragança e depois... Eu encomendei ele. Obrigado. Cadê a Valéria? E o meu maior orgulho é ser amigo meu afilhado.